Nós vamos continuar o estudo do equilíbrio químico e, neste momento, será abordado o princípio de Le Chatelier, cujo significado é esse que está aqui, ó. Vamos estudar, então. Quando um sistema em equilíbrio é submetido a uma ação externa, essa ação externa pode ser a pressão, temperatura, ou pode ser a concentração estabelecida sobre o equilíbrio químico. Aí o que acontece quando o equilíbrio é submetido a essas ações externas? Ele será deslocado para a direita ou para a esquerda. Por que ele desloca? A finalidade do deslocamento é anular essa ação externa e, posteriormente, fazer com que o equilíbrio seja restabelecido. Isso é idêntico ao princípio da ação e reação, praticamente, né? Toda ação tem uma reação externa com a mesma intensidade, porém no sentido oposto. É praticamente a mesma coisa. A ação pode ser pressão, temperatura e concentração, e vamos estudar cada uma delas agora. Primeiramente, o efeito da pressão sobre um sistema em equilíbrio. Primeiramente, tá? Bom, aqui nós temos dois exemplos que nós vamos analisar, mas antes vamos estabelecer o que acontece se nós modificarmos a pressão sobre um sistema em equilíbrio. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a questão da pressão, ela está relacionada diretamente ao volume, tá? Por exemplo, aqui à sua esquerda, nós temos uma massa fixa de um gás submetido a uma pressão externa P, que está ocupando um volume inicial V. Pergunta: o que vai acontecer sobre o volume do gás se eu, por exemplo, duplicar a pressão? Se dobrar a pressão sobre o gás, o que vai acontecer? É isso aqui, ó. O que vai acontecer é que o volume vai ser reduzido pela metade, tá? E indicando para vocês que pressão e volume são duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Portanto, se eu tenho um sistema em equilíbrio e eu aumentar a pressão sobre o sistema em equilíbrio, isso vai ser a ação. A reação que vai anular esse efeito de pressão vai ser deslocar o equilíbrio onde o volume é menor, onde diminui o volume, né? Já que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais, isto é, quando eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio onde há uma diminuição do volume, ou seja, onde ocorre uma contração do volume. Exatamente. O volume menor é o sentido onde há uma diminuição do volume, tá? Então esse é o efeito. Aumentar a pressão é a ação, deslocar o equilíbrio no sentido onde o volume é menor, onde ocorre uma contração do volume, é o que vai anular essa ação. E depois que ele ser deslocado, aí o equilíbrio é restabelecido. Outro efeito, é só lembrar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se a ação agora é diminuir a pressão, aí o equilíbrio vai ser deslocado no sentido onde o volume aumenta. Em que sentido o volume vai aumentar? O sentido onde ocorre uma expansão do volume. Expansão quer dizer que o equilíbrio vai ser deslocado onde ocorre um aumento. Aumentar o volume é no sentido onde ocorre uma expansão. Vamos, na prática, ver como isso funciona. Aqui nós temos dois exemplos, no item A e também no item B, que eu quero
verificar o que vai acontecer nesse sistema equilíbrio quando eu aumentar ou quando eu diminuir a pressão. Primeiramente, vamos analisar a questão do volume ocupado pelos gases. Isso só vale para gases. Então, aqui nós temos 1 mol de nitrogênio gasoso, 1 mol, que está reagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso e formando aqui no sistema em equilíbrio 2 mols de NH3. Para gases que estão submetidos na mesma pressão e volume, esse número de mols aqui corresponde ao volume ocupado pelos gases. Então, 1 mol ocupa um volume só para gases, somente gases. 3 mols ocupam 3 volumes e 2 mols ocupam 2 volumes. Muito bem. Agora que eu tenho aqui o volume total ocupado pelos reagentes e também eu tenho o volume total ocupado pelos produtos, vamos ver agora onde ocorre a contração e onde ocorre a expansão do volume. Tá, então se nós somarmos aqui, ó, a soma total do volume ocupado pelos reagentes deu 4 volumes. 1 mais 3 aqui deu um total de 4 volumes. Vou marcar aqui para vocês. Ó. O volume total é igual a 4. E o volume ocupado pelos produtos deu 2 volumes. Total dos produtos 2. Então, nesse exemplo, há uma expansão, um aumento do volume no caso dos reagentes, e há uma diminuição ou contração do volume para a direita. Ok. Agora vamos verificar como vai ocorrer o princípio da ação e reação. E se eu comprimir o sistema gasoso, aumentando a pressão, para onde ele vai ser deslocado? Resposta: o aumento da pressão desloca o equilíbrio, onde o volume é menor, onde há uma contração do volume, que aqui no caso, esse volume é contraído, ele diminui para a direita. Depois que esse equilíbrio é deslocado para a direita, isso vai anular o efeito da pressão e em seguida o equilíbrio se restabelece, ele volta a ficar o que era antes. Agora o outro efeito é diminuir a pressão sobre o sistema em equilíbrio, tá? Diminuir a pressão. Aí o que vai acontecer? Se a ação é diminuir a pressão, aí o equilíbrio é deslocado, onde há um aumento do volume, onde o volume expande, que nesse caso, nesse exemplo, o volume expande aqui para a esquerda, para o lado dos reagentes. Aí o equilíbrio é deslocado para a esquerda e depois que ele é deslocado, ele anula esse efeito e volta a ser restabelecido. Ok? Vamos ver no exemplo 2 o que vai acontecer. Primeiramente, aqui eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de cloro gasoso e formando 2 mols de cloreto de hidrogênio gasoso. Se nós transformarmos esse número de mols em volume, já que são gases, né? 1 mol de um gás ocupa um volume, aqui também 1 mol de um gás ocupa um volume, e aqui 2 mols de um gás, ele ocupa 2 volumes. Sendo assim, o volume total ocupado pelos reagentes é igual a 2, 1 mais 1 deu 2 volumes. O volume total ocupado pelos produtos, pelos reagentes é 2, e o volume total aqui ocupado pelos reagentes, pelos produtos, perdão, também é igual a 2. 2 volumes ocupados pelos reagentes e 2 volumes ocupados pelos produtos. Opa,
Esse exercício nós não temos o sentido onde o volume aumenta ou ele diminui, né? Nesse caso aqui, nesse exercício especificamente, o que vai acontecer? A variação de volume é igual a zero. A variação de volume é igual a zero. Quer dizer, nós não temos aqui o sentido onde o volume vai aumentar ou ele vai diminuir. Tá, na prática, o que significa isso? O que significa variação de volume igual a zero? Tá, vai significar que se eu aumentar a pressão ou se eu diminuir a pressão, desloco o equilíbrio para a direita ou desloco o equilíbrio para a esquerda? Para onde ele vai ser deslocado? A resposta é: o equilíbrio não será deslocado, porque não temos o sentido onde o volume aumenta ou ele diminui. Não desloca o equilíbrio químico. Ele não será alterado, porque aqui está o motivo. Porque a variação de volume é igual a zero. É nulo a variação de volume. Por isso que, nesse caso, tanto o aumento quanto a diminuição de pressão não implicarão em deslocamento do equilíbrio. Vamos agora estudar o efeito da temperatura. A temperatura está relacionado ao aquecimento ou ao resfriamento e que, por sua vez, está também relacionado com a reação endo e a exotérmica, tá? Então, nós temos dois efeitos para analisar aqui. O primeiro efeito é a questão de aumentar a temperatura, aquecer o sistema em equilíbrio ou diminuir a temperatura. Tá? Nós temos essas duas possibilidades. A primeira opção em aquecer o sistema é a ação. O que o equilíbrio faz para anular esse aquecimento? O equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Por que ele desloca no sentido da reação endotérmica, que possui o ΔH positivo? A resposta é o seguinte, é que a reação endotérmica, ela absorverá. Exatamente, a reação endotérmica, ela absorve essa energia térmica transferida para o sistema, e então você anula essa ação de aquecer o sistema e o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica. Bom, então, se o aumento da temperatura é anulado no sentido da reação endotérmica, então há de se esperar que, se resfriar o sistema, diminuindo a temperatura, aí, consequentemente, o sistema será deslocado no sentido da reação exotérmica. E por que isso acontece? Pelo seguinte, a reação exotérmica, ela se favorece através do resfriamento. Se você resfria o sistema, consequentemente, você vai favorecer a reação exo. Então, o resfriamento sobre o sistema em equilíbrio, o resfriamento vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, certo? E com isso, depois que você anular esse efeito, aí o equilíbrio ele volta ao que ele era antes. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nesse exemplo nós temos uma reação de formação da amônia, onde o N2 reage com H2 formando NH3. E aqui nós temos o ΔH dessa reação direta. Essa reação direta é a reação que vai originar o seu ΔH. Então, observem aqui, a reação direta
tem o ΔH negativo, então ela é exotérmica. Ora, ela é exotérmica porque o ΔH é menos. Consequentemente, a reação inversa ela é endotérmica. Agora vamos ver o efeito sobre esse equilíbrio, o que vai acontecer quando eu aumentar a temperatura e quando eu diminuir a temperatura sobre o sistema em equilíbrio. Aumentar ou diminuir a temperatura é a ação, a reação que vai anular esse efeito é deslocar o equilíbrio. Para em que sentido? Direita ou esquerda? Aqui diz que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Nesse exercício, a reação endotérmica é a da esquerda, então o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido da reação endotérmica. A reação endo vai absorver esse calor transferido, vai anular ele, e depois que ele é anulado, o equilíbrio é restabelecido. Bom, se o aumento da temperatura desloca no sentido da reação endo, a diminuição da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que nesse exercício está para a direita. Aí o equilíbrio é deslocado para a direita, e com isso o resfriamento é anulado e o equilíbrio é restabelecido. Vamos ver o exemplo número 2. Bom, aqui no exercício número 2 é o contrário agora. Nós temos um exemplo do N2 reagindo com O2 dando NO, e a reação direta agora, ela tem um ΔH positivo e o processo é endotérmico. Consequentemente, a reação inversa, ela libera calor e é exotérmica. Agora vamos analisar o que vai acontecer sobre esse sistema em equilíbrio quando eu aumentar ou diminuir a temperatura sobre ele. O aumento da temperatura é anulado pelo fato do equilíbrio ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Como nesse caso a reação endotérmica está para a direita, o equilíbrio desloca para a direita. Isso vai anular essa ação e depois que deslocar para a direita, aí o equilíbrio se restabelece. Se o aumento da temperatura favorece a reação endo para a direita, o resfriamento vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que é para a esquerda. É isso aí. É desta maneira que o equilíbrio responde a essas alterações externas. Agora, vamos estudar, depois da pressão e da temperatura, o efeito da concentração. Aqui nós teremos a seguinte condição. A concentração na qual eu me refiro para vocês, que nós já estudamos desde a cinética química, ela é representada através dos colchetes, que, na verdade, é a concentração molar que nós já conhecemos. E essa concentração molar ela é definida como número de mols sobre o volume. Então, quando disserem que a concentração vai aumentar, essa concentração aumenta, o que está aumentando é o número de partículas do soluto. E se ela diminuir, está diminuindo a quantidade de partículas. Portanto, aqui nós temos duas condições. A primeira condição, eu posso aumentar a concentração. Esse aumento da concentração é o mesmo que nós adicionarmos mais uma determinada substância, colocarmos mais uma determinada substância para reagir, tá? A ação é colocar mais uma determinada substância. Por exemplo, se eu colocar mais H2 aqui, bom, se eu colocar mais H2, consequentemente ele vai reagir mais com N2 e o equilíbrio será deslocado para a direita formando NH3. Se eu colocar mais NH3, se a ação é colocar mais NH3, ele desloca para a esquerda e forma mais N2H2. Consequentemente, o aumento da concentração, que é a ação, a reação que vai deslocar
que vai anular esse efeito é deslocar o equilíbrio no sentido oposto, no sentido contrário ao da substância que foi adicionada. Por exemplo, se eu adicionar um determinado reagente, o equilíbrio desloca no sentido contrário e forma produto. Se eu colocar um produto, sentido contrário, desloca para o reagente. Ok. Se o aumento da concentração ou adição deslocará o equilíbrio no sentido contrário, o que deve se esperar da remoção? Ou seja, remoção é quando eu tiro uma determinada substância do equilíbrio. Diminuir a concentração é o mesmo que realizarmos uma remoção, tirar uma determinada substância. Bom, se eu tiro o N2 e o H2 para eles não desaparecerem, aí o NH3 vai ter que reagir mais a fim de compensar o N2 e o H2 removido. Da mesma maneira, se eu tiro o NH3, o N2 e o H2 que vão ter que reagir mais para repor o NH3 removido. Consequentemente, se eu tiro um reagente, desloco no sentido do reagente. Se eu retiro o produto, desloco o equilíbrio no sentido do produto. A remoção ou diminuição da concentração deslocará o equilíbrio no mesmo sentido da substância removida. Se eu estiver removendo um reagente, desloco no sentido do reagente. Se eu estiver removendo um produto, desloco no sentido dos produtos. Um exemplo aqui, tá? Nesse exercício da formação da amônia, eu quero saber o efeito sobre esse equilíbrio se nós fizermos o seguinte aqui, ó. Colocar aqui um reagente, o N2, o NH3. Aqui eu vou colocar o outro reagente, o H2. E aqui eu vou colocar o produto, que é o NH3. Muito bem, agora eu quero saber aqui o seguinte: o que vai acontecer com este equilíbrio quando eu colocar aqui, quando eu aumentar a concentração do N2, quando eu aumentar a concentração do NH3, ou quando eu retirar, né, diminuir a concentração do H2 e diminuir a concentração do NH3. Primeiramente, se eu aumentar a concentração do N2, aqui diz o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido contrário. Se o N2 é um reagente, sentido contrário, desloca para a direita e forma mais NH3. Isso vai anular esse efeito e o equilíbrio, depois de ser deslocado, é restabelecido. E se eu colocar mais NH3? Se colocar mais, sentido contrário. Se eu estou colocando mais um produto, aí, consequentemente, ele vai ser deslocado para a esquerda, formando mais reagente. O aumento da concentração desloca no sentido contrário, e a diminuição da concentração desloca no mesmo sentido. Se eu remover o H2, mesmo sentido. Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, aí o NH3 vai reagir mais para formar H2 e repor o H2 que foi removido. E se eu tirar NH3? Se for removido NH3, aí o equilíbrio vai ser deslocado com a finalidade de formar mais NH3 a fim de restituí-lo, recuperá-lo. E para finalizar, nós vamos fazer aqui o efeito provocado sobre o catalisador. O catalisador é uma substância química que vai diminuir a energia de ativação. Tá?
mas ele diminui a energia de ativação da reação direta ou da reação inversa? Das duas, nos dois sentidos. O catalisador diminui a energia de ativação das reações nos dois sentidos. Diminui a energia de ativação nos dois sentidos. Quer dizer, tanto na reação direta quanto na reação inversa. Ele atua igualmente nos dois sentidos, diminuindo a energia de ativação. Consequentemente, se ele diminui a energia de ativação e o efeito provocado é o mesmo nos dois sentidos, por isso o catalisador não desloca o equilíbrio químico, já que ele atua igualmente nos dois sentidos. O catalisador não desloca para a direita nem para a esquerda o equilíbrio químico. Ele não será alterado. Feito. Após a apresentação desses conceitos teóricos, agora neste momento, depois vamos aplicar na resolução dos exercícios. Até breve, então. Muito obrigado pela atenção.